É a parábola do semeador. Mateus 13, versículo 20. Ele vai falar onde a semente foi jogada. E eu quero pegar essa parte que fala da semente nos pedregais. Então, 13, versículo 20. Todos encontraram? Amém? Diz assim: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Muitas das vezes nós estamos na igreja, nós estamos vivendo, convivendo com as pessoas, ouvimos a palavra, mas essa palavra acaba sendo sufocada por essas pedras. Chega lá na nossa casa, às vezes ouvimos uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, de ânimo. Aí você chega em casa, vem as dificuldades, vem os momentos difíceis, vem as circunstâncias e aquela palavra é sufocada. E aquela palavra que você ouviu e aquele culto abençoado fica para trás. E tudo aquilo é sufocado. E na minha vida estava assim. Essas pedras estavam sufocando tudo, toda a palavra de Deus em meu coração. Mas eu precisei um dia tirar essa pedra. E essa pedra não vai ser eu que vou tirar. Essa pedra é você que sabe, é você que conhece. E é você que pode tirar. Se a gente pegar a passagem de Lázaro, alguém teve que tirar a pedra. Se alguém não tirasse a pedra do sepulcro, será que Lázaro estaria com essa história de ressuscitado? Alguém tem que tirar essa pedra. E é você que conhece a sua pedra, as suas pedrinhas. Você sabe o que você passou, o que você viveu. Não conviva mais com essa pedra incomodando você. E um passo muito importante para essa pedra ser tirada é o perdão. É você perdoar. Mas é fácil perdoar? O Senhor Jesus, Ele nos perdoou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Deus, Ele não perdoou você sendo bonzinho. Ele não perdoou você adorando Ele, você amando Ele. Deus não perdoou ouvindo Ele. Deus perdoou você quando você ainda estava fazendo aquilo que desagradava a Ele, aquilo que machucava Ele. E eu começo a pensar, Jesus ali na cruz, as pessoas todas maltratando Ele, as pessoas xingando Jesus, as pessoas não acreditando na palavra dEle. Jesus ali na cruz sendo cuspido, maltratado, ferido, soldados ali maltratando Jesus, e Ele permaneceu ali, e Ele perdoando todas aquelas pessoas, e Ele perdoando os soldados que cuspiram nele. E eu fico pensando como que nós não, às vezes não queremos liberar o perdão porque uma pessoa pisou no nosso pé, porque uma pessoa falou uma palavra e eu não gostei. Eu não quero perdoar porque aquilo me feriu. Eu não quero perdoar porque aquela pessoa me maltratou. E Jesus ali na cruz morreu por todas aquelas pessoas. Por todas aquelas pessoas que diziam: crucifica-o, crucifica-o. E o que Jesus fez? Eu perdoo. Eu vou morrer por Ele. Eu vou ser ferido por Ele. Pessoas que às vezes estavam ali pisando em Jesus, batendo em Jesus, mas elas também foram feridas. E Jesus ali, eu vou morrer por você. Eu perdoo você. E às vezes a gente não quer perdoar nem o nosso familiar. Não quer perdoar nem o nosso pai.
Às vezes não queremos perdoar nem o nosso irmão, a nossa irmã, que é aquele que vive com a gente, que é o nosso sangue, aquele que convive com a gente. Irmão, se você não consegue perdoar o seu familiar, quanto mais o que estão lá fora. E por que é difícil perdoar aqueles que amamos tanto? Ou aqueles que convivem com a gente? E eu não entendia isso, eu não conseguia perdoar o meu pai. Mas quando eu comecei a olhar para Jesus, quando eu comecei a olhar o sacrifício de Jesus por minha vida, e pensar em todas as vezes que eu já feri Jesus, em todas as vezes que eu esqueci de Jesus, em todos os dias que eu levantei, almocei, tomei café e não olhei para o céu e nem agradeci. Quando eu comecei a pensar as vezes que eu pequei, e quando nós pecamos desagrada a Deus, entristece Deus, entristece o Espírito Santo. E quantas as vezes eu esqueci de Deus, e Jesus, eu nem tinha nascido, Ele já estava lá. Jesus, eu nem era viva, e Jesus já estava lá morrendo por mim, morrendo por você, te perdoando, te amando. Olhe primeiro para Jesus. O maior exemplo que temos de perdão é Jesus. O maior exemplo. Quando você sentir dificuldade de perdoar, olhe para tudo isso que o nosso Pai fez. Olhe por tudo isso que Jesus fez por mim, por você. Olhe por tudo isso que Ele faz a cada dia. Porque hoje eu oro e faço, Senhor, me perdoa. E amanhã, às vezes, eu tropeço e faço de novo. E Jesus já estava lá. Ele já sabia que eu ia tropeçar. Ele já sabia que eu ia ferir e Ele estava lá. Imagine se você pensar e falar: olha, ele, o meu marido, vai me ferir. A minha esposa vai me ferir, o meu filho vai me machucar. E você fala assim: não, mas eu já perdoo antes dessa ferida. E eu já perdoo antes de ser machucada. Que lindo, que lindo. Tudo isso é por amor, é o amor de Deus em nossas vidas. É o amor de Deus na minha vida. É o amor de Deus na sua vida. Irmãos, nós precisamos aprender a perdoar. Eu preciso aprender a perdoar a cada dia. Não é uma coisa que eu tenho que perdoar alguém que me feriu antes. Não, todos os dias eu tenho que aprender a perdoar com Deus. Mas é esse perdão de Deus que apaga, que esquece. É esse perdão com amor. Não é esse perdão, eu perdoo, mas você lá e eu aqui. Não é esse perdão, cada um no seu lado. É o perdão dizendo assim: eu te perdoo. E se você ferir amanhã, eu te perdoo de novo. E se você ferir depois, eu te perdoo de novo. E se você me ferir depois, eu te perdoo. Eu estou pronta a te perdoar. Saia dessa noite pronto a perdoar. Saia dessa noite pronto a deixar a sua pedra aqui, aos pés de Jesus. Eu tinha essas minhas pedras, e não eram as pedras fáceis de ser carregadas. Não foi um perdão fácil de ser liberado. Não era uma pedra que falou assim: ah, tirei ela, pronto, ela já está aqui. São pedras que às vezes é difícil ser tiradas. É difícil falar. É difícil fazer. São pedras que às vezes é melhor, as pessoas acham melhor deixar ali incomodando e conviver com aquela pedra. Mas quando você tira essa pedra e você deixa ali aos pés de Jesus e fala: eu perdoo, eu libero esse perdão, eu não quero mais essa pedra na minha vida. A sua vida muda, transforma. O seu jeito de olhar para as pessoas muda. E eu mudei muito. Eu
Eu mudei a maneira de olhar para as pessoas, a maneira de pensar nas pessoas. Porque eu lembro que eu não conseguia ver um pai conversando com uma filha, que eu já achava que aquele pai ia fazer alguma coisa. Eu não conseguia ver um pai brincando com uma filha, que a minha mente começava a imaginar coisas ruins. Eu não conseguia ver pedras que vêm incomodando. Mas quando Jesus tira a pedra, quando a gente perdoa, a gente muda até a maneira de olhar, a maneira de pensar, a maneira de perdoar. E aquilo que era tão difícil para mim perdoar, hoje parece que é uma coisa tão mais simples. Porque um dia eu olhei para Jesus ali. Olhe para Jesus. Tá difícil de perdoar. Tá difícil de tirar essa pedra. Olhe para Jesus. Lembre do sacrifício dele por você. Lembre do sacrifício dele por amor às nossas vidas. Ele foi ferido, machucado, moído. Mas ele permaneceu ali, ele não desistiu. Ele não desistiu. Você não pode desistir. Você não pode desistir simplesmente porque você acha que não pode perdoar. Você está aprendendo hoje que você pode, você consegue perdoar. Você consegue, você pode tirar essa pedra sim do seu coração. Você pode sim tirar essa pedra que está te incomodando. Você pode sim perdoar aquele que te feriu, aquele que te machucou. Irmãos, eu lembro que quando essa pedra minha foi tirada, eu comecei a falar com Deus e eu falei: Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Deus, eu não quero mais esses pensamentos em minha vida. Senhor, eu não quero mais olhar para as pessoas desse jeito. Deus, eu quero olhar para as pessoas e ver o que realmente elas são. Eu quero olhar para as pessoas com o teu olhar. Eu quero perdoar com o teu perdão. E Deus, Ele foi trabalhando de uma maneira tão grande, tão maravilhosa. E um dia eu consegui perdoar. E eu lembro que quando eu cheguei em casa e eu perdoei. E antes disso, bem antes disso, eu lembro que uma certa vez eu estava no culto e o pastor falou sobre clamar a Deus e permanecer firmes. E não desistir. Porque às vezes nós clamamos a Deus aqui, mas quando chega em casa e vê a dificuldade, você já fala: não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai. Mas quando você clama, você tem fé e você acredita, o Senhor Jesus, Ele faz na sua vida. Ele opera milagre. Ele faz aquilo que você pediu. Ele concede o desejo do seu coração. E eu lembro que eu clamei a Deus naquele dia, eu ouvi aquela palavra e guardei. E chegou em minha casa, eu falei para o meu pai: nunca mais se tocará em mim. Irmãos, e nunca mais o meu pai tocou em mim. E aquilo já foi o começo da pedra sendo tirada. E eu lembro que um pouco antes do meu pai falecer, eu liberei o perdão. O pastor falou sobre perdoar, eu olhei para Jesus, olhei as feridas de Jesus, olhei as mágoas de Jesus. Eu falei: Ele me perdoou, Ele morreu por mim, Ele morreu por aquelas pessoas. Eu também posso perdoar. E eu perdoei o meu pai. E ali foi o processo que eu estava passando de tirar essas pedras do meu coração. E você pode também começar hoje por este processo, começando a perdoar. E quando eu perdoei, foi algo que parece que sai um peso de você. Parece que aquelas pedrinhas que incomodavam, não incomodavam mais. Parece que aquilo que estava ali não está mais. E é maravilhoso. Lá em Efésios 4:32 vai dizer assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também
Deus nos perdoou em Cristo. Aqui nós aprendemos que devemos perdoar como Cristo nos perdoou. Apagando, esquecendo, seguindo em frente, não desistindo, não olhando para trás. E se olhar para trás, olhar assim, ó, graças a Deus que eu passei, que eu venci. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Irmãos, eu falo para você, eu venci. Eu venci uma infância difícil. Eu venci uma adolescência difícil. E hoje eu estou aqui. Eu venci em Cristo Jesus. Eu venci porque um dia o Senhor me sustentou. Eu venci porque os olhos de Deus estavam sempre atentos a mim. Eu venci porque os ouvidos do Senhor estavam atentos ao meu clamor. E nós somos mais do que vencedores. Você é um vencedor. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Mas você pode perdoar. Mas você pode decidir hoje a tirar essa pedra do seu coração. E perdoe. Decida perdoar. Se você puder se colocar de pé. Comece a pensar naquilo que um dia você não perdoou. Comece a pensar, às vezes, naquilo que te feriu. Comece a pensar naquilo que te machucou. E decida hoje a perdoar esta pessoa. Que seja da sua família, que seja um amigo, que seja um vizinho. Decida hoje perdoar. E se você tem essa pedra que está te incomodando, decida deixar essa pedra hoje. A tirar essa pedra do seu coração. A tirar aquilo que está te incomodando. Que está te incomodando de ter um relacionamento com o nosso Pai. De ter um relacionamento com as pessoas. Você pode tirar essa pedra hoje. Você pode perdoar hoje. Jesus nos perdoou. Jesus nos perdoa a cada dia.